Vamos ver o que está lá em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, que tem por título A Unidade da Fé. Mas eu vou ler só um versículo. O versículo 1 do capítulo 4. Que na realidade a importância maior é a primeira página. É o 4, versículo 1. Amém, queridos? Quem tiver sem Bíblia aí, eu creio que já está na tela. Amém. Glória a Deus. Diz assim a gloriosa palavra de Deus que nos ensina, nos orienta pelo caminho de Jesus aqui na terra. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas eu vou enfatizar na parte A, que diz assim: rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Fostes chamado. Eu vou falar do nosso chamado e da importância do alinhamento com esse chamado. Amém, queridos? Pai Celeste, Deus amado, nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Amado Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui cumprindo esta missão, a qual Jesus, antes de subir, de ascender aos céus, Ele disse que ia deixar que o Espírito Santo de Deus, cooperando, preparando a igreja do Senhor Jesus, cooperando com esse trabalho que nós temos aqui na terra, Deus de poder e glória, que o Teu reino, meu Deus, através da igreja pentecostal do poder de Deus, e de todas as igrejas que têm sinceridade de propósito para Te servir, meu Deus, com a natureza da obediência e da excelência, porque é assim que devemos fazer por Ti, que Tu possas, Senhor Deus, agir poderosamente. Derrama uma unção especial sobre esta igreja, já sinto uma leveza sobre ela, e creio que tudo aquilo a mais que precisa ser realizado, eu creio que Tu vai realizar, porque nós estamos aqui para que Tu nos dê, meu Deus, entregue o que Tu já tem para cada um de nós, e vamos fazer o cumprimento desse convite celestial sobre a nossa vida, de acordo com a Tua vontade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu preparei uma ministração rápida. Ela vai ter no máximo 20 minutos. Mas é a continuação da ministração anterior, a qual quarta-feira, quem era que estava aqui quarta-feira, por gentileza? Foi tremendo, né? Quarta-feira foi muito, pelo menos foi o que me disseram, né? Algumas pessoas, né, acharam tremendo, e Deus continua. Desde quarta-feira que algo mudou, pelo menos em mim, porque eu me derramei, me deleitei, me esparramei, me debrucei diante do poder desta palavra, porque ela tem poder para andar dentro de nós, para passear e lavar a nossa alma, restabelecer o nosso espírito e declarar a vitória que cada um de nós precisamos ter, porque a maior vitória que nós precisamos ter é sobre nós mesmos. É sobre nós mesmos. Não é verdade, pastor Tiago? Concorda? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Não é A, B, nem C. Aqui tem tudo para ensinar. A gente tem ponderância. Eu continuo sendo a mesma assim. Hoje eu ouvi uma voz que diz assim: não, vá não, ela continua sendo do mesmo jeito. Disseram isso por aí. Eu quero entender o que é do mesmo jeito.
O mesmo jeito é o poder de Deus, é a seriedade de fazer a obra, é o desejo da comunhão, é o desejo da direção do Espírito Santo de Deus. O que é o mesmo jeito para você? Será que você está integrado dentro dessa grade de excelência a qual nós temos que pertencer para que a gente venha viver, aleluia, aquilo que o Espírito de Deus quer? Peço a Deus aqui que trabalhe na nossa mente e muito mais na nossa língua, que é uma peçonha mortal que pode nos levar para o inferno. Você sabia disso? Diga para o seu irmão do lado, olhe bem no rostinho dele, vigie. Eu não vou falar para você não, porque você não fala nada de ninguém, você vigia muito. Eu vou olhar para o teto, porque eu também não quero. Vigie! Porque às vezes Deus quer fazer as coisas e você foi o impedimento daquela coisa, vai pagar preço. Deu para entender? A gente tem que aprender a andar com as armas, com direcionamento do Espírito Santo de Deus. Aprender a falar o que é para ser dito na hora certa e como é para ser dito. Porque muitas vezes a gente diz o que não era para falar e fala o que não era para dizer. Ixi, filosofia agora. Glória a Deus, louvado seja. A mesma história de ouvir e escutar. Ouvir uma coisa, escutar é outra. Amém? Pode ir lá no Google, pergunte, o que é ouvir? Vai lá no Google e pergunte, o que é escutar? Há uma diferenciação. Ouvir é ouvir. Qualquer coisa. Pode cair um copo aqui, você ouviu o copo caindo. Escutar é levar consigo o que você está ouvindo. Aí é onde mora o perigo. Porque levar consigo o perigo de querer realmente obedecer. Levar consigo o que está ouvindo não é fácil não. Se permitir a palavra que está sendo dada ser trabalhada em você durante até a próxima ministração que você vai ter a oportunidade de vir receber, não é para qualquer um. É só para quem realmente crê no poder dessa palavra e quem realmente quer ser transformado pelo poder da orientação dela, que chamamos de preceitos. Preceitos estabelecidos por aquele que foi santo e deu a vida por nós e deixou essa palavra para que nós viéssemos trilhar o nosso caminho direcionado pelo poder dela. Para isso a gente tem que prestar atenção e tem que querer. Glória a Deus, aleluia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Obrigada, pastor. Tiago capítulo 3, versículo 6. Então assim, eu não estou falando nada de mim, estou falando que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. O chamado, a terra espera pela manifestação dos filhos fiéis. A terra espera. Deus espera em nós que fazemos parte de um reino separado de tudo que existe na terra. O reino a qual nós pertencemos e somos autoridades constituídos por Deus para exercer o nosso chamado. Nós somos diferentes de tudo. Pode ser o presidente da república, um deputado estadual, federal, pode ser o que for. Se você estiver obedecendo a palavra de Deus e vivendo e cumprindo o seu chamado na íntegra do cumprimento dele em obediência, pode ter certeza, a sua autoridade é maior do que qualquer autoridade sobre a face da terra. E aonde quer que você venha pisar, Deus vai te honrar e vai estabelecer sobre você essa autoridade, esse diferencial. Você vai falar, Deus vai honrar, como está acontecendo aqui agora. Eu não quero estar na vaidade de dizer que estou sentindo muito a presença de Deus, porque eu estou. Mas o importante é que você também esteja com a abertura no seu coração, no seu proceder e pensar diante de Deus na mesma mediação.
na mesma mediação. Ó, eu olho aqui, tem uma mediação, tem uma linha, tem um linear até aquele jarro, tem uma altura. E nessa altura vai algo nessa altura que tem que acertar tudo aquilo que está na mesma altura do que eu estou vendo. Assim é a palavra, quando ela vem ecoada do céu para os filhos escolhidos de Deus. Você está em que posicionamento para receber ou deixar de receber? Não tem como você errar, falhar, falar mal lá fora dos seus pastores da obra, se você estiver alinhado no poder desta palavra. Porque o próprio poder desta palavra vai começar a andar na sua mente, no seu coração, e vai incomodar. E você não vai conseguir. Se é que você é um escolhido. Diga para o seu irmão: você é um escolhido. Você, pastor Tiago, eu chamando pastor, é um escolhido. Você, igreja que está aqui, é um escolhido. Só o fato de estar aqui para ouvir esta palavra, não porque ela seja melhor do que as outras, não porque eu seja ministrar melhor do que A, B ou C lá fora, não é isso. É porque na simplicidade daquilo que deve ser e deve se realizar na vida dos escolhidos, esta palavra, ela vai fluir como ela está fluindo em mim desde quarta-feira. Peço a Deus que eu continue assim. Peço a Deus que eu continue assim e melhore mais ainda. Amém? Glória a Deus. O chamado, ele ecoa desde a eternidade. Desde antes. Eternidade o que é? É antes da nossa existência. É depois da nossa existência. Vai continuar sendo o que é para ser. Esse chamado não nasce no dia que nós assumimos um cargo na igreja, seja de levita, que é adorar o Senhor, que é uma responsabilidade muito grande, seja de evangelista, que é outra responsabilidade muito grande, seja de porteiro. Tem porteiros, gente, que ganham vidas, almas para Jesus, só está na porta da igreja, educadamente, dando boa noite às pessoas, convidando as pessoas para vir ouvir uma palavra de consolo, levando a palavra de Deus. Tem porteiros que ganham muitas vidas, então há uma importância muito grande naqueles que estão sendo responsáveis pelos portais da casa do Senhor. Glória a Deus. Ele nasce, o nosso chamado, ele nasce no coração de Deus, antes que nós existíssemos. Como é que eu posso explicar isso de uma forma mais, que possa ser mais entendida desse chamado? Porque ele clama, o chamado, ele é como clama por resposta, ele clama por entrega, ele clama por uma frequência. Que frequência é essa? Essa que eu acabei de falar. A frequência certa, que nós possamos sermos alcançados por esta frequência. E o que é que vem desta frequência para nós? A voz do Senhor. O chamado de Deus já existia, é como se fosse algo que já existisse, e esse algo está aqui, flutuando em algum lugar, seja em alguma dimensão, seja entre a dimensão e a terra, e este chamado, ele está esperando e clamando por aquele que vai ouvir a voz de Deus, e ele vai ser derramado, vai ser entregue. Dá para entender isso daí? Sobre o escolhido de Deus. Diga aí para o seu irmão: preste atenção no seu chamado. Abra o cofre deste mistério, porque ainda tem muito mais que Deus quer fazer através desse chamado, porque isso é uma confiança, é uma entrega. O chamado é uma entrega, o chamado é uma escolha. Isso é muito importante, igreja. Eu não sei que nível de pensamento alguns pode estar a entender verdadeiramente da importância desse chamado de Deus. Se você é chamado para cumprir algo que Deus determinou para você, é porque você já veio de algo que Deus já lhe conhecia.
Deus fez o teu e o meu espírito. Você crê nisso? Ele fez o teu espírito e o meu espírito com um propósito. Se você estiver alienado, andando no mundo do jeito que você quer, sem parar para ouvir, sem parar para receber, sem parar para escutar e entender na frequência certa o que é que Deus quer para nós, para você e para mim, se você não conseguir fazer isso, você vai ficar um andarilho perdido na face da terra, porque o reino de Deus quer se estabelecer sobre você e não está conseguindo. Fica um chamado perdido, desalinhado, porque há uma inconstância. Inconstância é não ter a natureza do compromisso, do governo, da responsabilidade do seu chamado. Hoje você está aqui, hoje pode estar acolá, amanhã pode estar acolá, e você nunca consegue, porque se Deus já tem algo que já lhe entregou e já lhe colocou em determinado lugar, você vai precisar cumprir com aquele chamado naquele determinado lugar, aonde Deus te plantou. Será que dá para entender o que eu quero dizer? Vamos dizer uma coisa. Eu tenho várias plantas aqui no jardim da igreja. Quem cuida dessas plantas e administra a adubagem dessas plantas sou eu. Eu sei o que é que vai dar mais quiabo. Eu sei o que é que vai dar mais canapu, né? Eu sei o que é que vai dar mais banana. Eu sei o que é que vai dar mais acerola. Eu sei o que é que vai dar uma orquídea. O alimento da orquídea não é a mesma coisa de uma flor qualquer. A roseira você alimenta e aduba com um tipo de adubo, com um tipo de NPK, que tem um potássio, que tem, né, o nitrogênio, toda a necessidade daquela terra. Então são adubos diferentes. Então você é uma planta diferenciada de mim. Você é um tipo de planta, você é um tipo de planta, você é um tipo de fruto, você é um tipo de flor, eu sou outro tipo de flor. Glória a Deus. Mas todos nós precisamos estar estabelecidos, com a raiz enraigada no jardim de Deus. Isso é o que é importante. Todos nós temos um posicionamento, uma responsabilidade para que nós venhamos dar frutos, para que nós venhamos florir. E o que nos faz dar fruto é ouvir a palavra de Deus, é ter estabilidade em um lugar que Deus te chamou. Não é viver pelo emocional, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, hoje eu gosto daqui, amanhã eu não gosto. Isso não dá. Toda planta que é arrancada várias vezes, fica fraca e morre, porque a raiz não tem a força o suficiente de estar plantada na terra. Eu trabalho com planta há muitos anos. Glória a Deus, queridos. Aleluia. O chamado não nasce. O nosso cargo, ele já existia, um chamado para ele. Ele apenas desceu e foi entregue no momento certo, que nós obedecemos a voz do Senhor. O chamado não é um evento, não é um momento, não é uma festa. Não, o chamado é um caminho. Você tem que aprender a caminhar na frequência certa, andando da forma certa, na estrada que Deus te colocou, no chamado que Deus realizou na tua vida. Entender o chamado é entender a própria identidade. Nós temos um DNA espiritual. Por exemplo, vamos fazer o exame, vamos arrancar o cabelo do Tiago. Vamos arrancar o cabelo, um cabelinho do Tiago, só um. Certo? Daqui não, daqui de trás. Fica melhor, né, Tiaguinho? Porque aqui já tem um bocado querendo cair aqui, ó. Então, o que é que acontece? Vai fazer o exame, no DNA vai dar pai, Humberto, mãe, Rosângela. Pronto. Não é o DNA físico. Agora, o DNA espiritual é um só. É só um pai. Aleibasurimerres. E aí, como é que você e eu estamos com este pai? Já foi entregue a primeira Rebaxurimerres. Não diga. Eita, Rebaxurimacaste.
E esse chamado clama, clama e clama e clama, porque Ele quer que você exerça a sua identidade. Todo crente possui dons, todo crente possui responsabilidades por um território espiritual. Se a igreja está sendo atacada, se a igreja que você congrega está sendo fraca, você tem responsabilidade sobre isso. Você não está orando, não está intercedendo, não está vivendo a palavra o suficiente para ter autoridade e moral contra os inimigos espirituais e ordenar que eles batam em retirada, como já foi ordenado aqui hoje no começo deste culto, no louvor dessas meninas de Deus. Os nossos jovens se atrasaram hoje porque ficaram até quase a hora do culto trabalhando o dia inteiro, se doando. Eribaldo está com os braços todo cortado dos espinhos das buganvílias. Eribaldo já quebrou a costela dele aqui nesses ciprestes, porque ele caiu e bateu a costela na árvore, não foi, meu filho? Então a gente vê a dedicação, a gente vê o sacrifício das pessoas. Chega o irmão e ensina os meninos como é que vai botando a cerâmica, e eles ficam ali numa dedicação muito grande para acertar, para fazer o melhor que é para o Senhor. Isso é família, isso é chamado, é ter a alegria de estarmos presentes na vida um do outro. Isso chama-se frequência. Se a igreja está passando por lutas, você é responsável, e eu também, mas eu intercedo. Às vezes o peso é grande demais para nós, nos sentimos só na batalha. Graças a Deus que Deus levantou 3 vasos de oração para nos ajudar na sexta-feira, e também deu a ideia para as meninas fazerem a consagração de 15 dias. Se não fosse isso, eu não sei nem como é que nós estaríamos, porque eu não vou nem ter a pretensão de dizer que é só a minha oração que chega no céu. Mas se você, preste atenção, se você estiver com o coração quebrantado, humilde, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a palavra em obediência, em amor, perdão e harmonia, respeitando e amando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, a sua e a minha oração vai chegar no trono de Deus, porque o inimigo, é isso que ele não quer, é isso que abre os portais do céu. Deus quer unidade, Deus quer amor, Deus quer compreensão. Você é perfeito? Pergunta, olha bem para você, você é perfeito? Você é perfeito? Pergunte para mim também, pastor. Eu sou nada. Como é que você quer ser? Ninguém é perfeito. Dê desconto às pessoas. Olhe para os valores que elas têm. Olhe pelos que elas já fizeram por você. Porque caridade é muito esquecido. Glória a Deus. Todo crente possui, vou repetir, todo crente possui dons, responsabilidades em cima de um território espiritual. O seu é esse daqui. Por quê? Pastor, mas por que não é minha casa? Eu posso ser crente em casa. Não, você é crente em casa. Mas Deus lhe colocou numa igreja, num templo, num corpo, fazendo parte de um corpo, para viver essa unidade. Quando você consegue viver essa unidade, tudo vai bem na sua casa. É ou não é? Porque há umas ramificações. As ramificações da intercessão, da compreensão, do amor, do perdão, ela vai até o seu lar. Porque Deus é um Deus de justiça, Ele honra. Ele honra. Muitas vezes Deus atende as nossas orações, mas a pessoa a qual a gente está orando, ela não está preparada para receber a cura, não.
Ela está em pecado, está cheia de ódio, cheia de mágoa, cheia de divisão, cheia de fofoca, cheia de falatório. Mas Deus nos atende. Mas quem é que paga o preço? Somos nós, pastores, que intercedemos e vem as retaliações, porque Deus honrou o escolhido que está na direção e na obediência dele por aquela oração, porque foi feita diante da igreja, e Deus está querendo dizer para a igreja, mesmo que aquela pessoa esteja errada, em pecado, com ódio, falando dos outros, eu vou curar, porque eu vou honrar quem está intercedendo no altar do Senhor, para dizer que eles são os meus escolhidos. Tem um dizer que o povo assim, está dando para entender ou precisa desenhar? É isso, né? É mais ou menos isso, né? Eu quero entender, está dando para entender ou precisa desenhar? Não, Maria Eduarda, desenhar, assim. Que de vez em quando eu acho que ela acha assim, menina, essa pastora é muito impulsiva. Né? Pai, eu não sei se tu vai entender isso aqui não, pai, que ela está falando. Ô glória, o pai entende, a mãe entende, ela entende, a família entende. Deus é fiel, porque Deus abre a mente. Deus abre a mente na hora certa, só depende de você. Quer aprender? Como é que está a sua situação diante de Deus? Porque até para a palavra ficar estabelecida dentro do seu coração e passear pela sua alma e limpar o seu espírito e a sua mente, para sair daqui com a mente renovada, você tem que querer, tem que estar preparado para isso. Se você está aqui e está pensando em outra coisa lá fora, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Deu para entender? Mas se você está ligado e querendo receber e aprender, você vai levar, porque aquele que está em você é Ele que está dando essa mesma palavra e vai fazer você e eu entendermos o que é que Ele quer de cada um de nós. Todo crente possui dons. A estabilidade espiritual rouba a identidade. Falta de compromisso. Falta de frequência. Não, hoje eu vou. Não, amanhã eu não vou. Não, culto tal eu vou. Não, culto tal eu não gosto. E você precisa gostar? Ou seu espírito precisa receber o que tem que ser orientado e ensinado? Você sabe por que já começa a não gostar? Porque as coisas já começam a não estar bem dentro de você. Porque quem tem comunhão com Deus gosta de ouvir a palavra de Deus. Gosta de sair daqui curado, renovado. Deus não muda o chamado, porque lá em Romanos 11, 29, diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A vocação é o quê? Chamado. Por exemplo, a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Eu digo, paisagista, ou cozinheira, ou chefe de cozinha. Agora, eu tenho uma vocação, eu sou pastora. Porque vocação, pastor, não é profissão. Pastor não é para qualquer um. É para quem realmente tem que cumprir o chamado do Senhor. Deus não muda o chamado. Deus não muda o chamado. Quem rejeita o chamado, quem não se organiza com o chamado, quem às vezes muda o chamado, não, resolvi não fazer mais isso, resolvi não ir, resolvi não fazer isso. É o coração humano. E a pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus e não tem uma estabilidade, não é instabilidade. Estabilidade é falta de compromisso. É estabilidade, ou seja, que tem aquele foco. Ela pode passar pelo vendaval que passar, pela luta que passar. Ela não vai desistir de fazer aquilo que é para o reino de Deus, porque não é para mim, nem para ele, nem para ele. É para o Senhor que te deu o livramento, a ti e a tua família. Leva esta palavra. Te liberta. O chamado exige frequência. E a frequência gera autoridade. Aí chegou aqui no que eu queria. Está terminando. As pessoas querem autoridade, mas querem autoridade sem altar. Não quero pagar o preço da autoridade.
Querem ministério, mas não tem permanência, não tem constância. Hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Vai para qualquer canto, menos para a igreja. Não, para a igreja não dá certo, né? Querem unção, mas sem raiz. Não tem raiz. Planta hoje aqui. Não, tira daí, arranca daí, planta acolá. Não, arranca daí, planta acolá. Aí daqui a pouco está numa areia fraca. Não é verdade? Quem conhece de planta aqui fora mim? Alguém mais conhece de planta? Você sabe que a planta, quando é tirada do lugar, ela não tem. Ela não vai continuar, não. Ela vai padecer. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. O céu derrama sobre aqueles que persistem. O Senhor chama e entrega naquela medida certa. Só que tem muito mais. Por isso que eu disse, abra aí o cofre das bênçãos. Porque nesse cofrinho aí, Deus tem muito mais para te entregar. E dependendo da altura da obediência, da maneira que se faz o que o Senhor quer que a gente faça, para que a gente seja útil na obra dEle, para que a gente ganhe vidas e cumpra com o ID, e esteja presente no momento que a igreja necessita. Muitas vezes Deus quer curar. Quantas vezes a gente não vem doente para a igreja e sai daqui curado, se arrastando, com dor de cabeça, com dor de barriga, com dor nas pernas, com dor nos pés, no joelho, e sai daqui sem a dor, porque a palavra de Deus tem um poder de limpar, de curar aqueles que querem receber este poder. A autoridade espiritual não nasce da posição ou do título, não. Ela nasce do secreto, daquele que o chão é regado pelas lágrimas, pelo silêncio, pela renúncia da sua vida pessoal. A coisa está tão feia, tão feia, tão feia lá fora, que aonde há a presença do Espírito Santo de verdade, a igreja era para estar lotada de crente de verdade para receber esta palavra que alimenta e fortalece. A coisa está tão séria que as pessoas não permitem serem alcançadas, não permitem-se obedecer à voz do Senhor. É melhor ouvir a voz, não, vai comigo, A, B ou C é mais importante, e vai deixando as coisas do Senhor por último. Isso eu não posso interferir, mas é muito triste. É muito triste. Sem altar resta apenas a voz humana. Com o altar, a voz carrega o peso da eternidade. Você vai chegar diante do Pai que fez e deu o teu espírito e o meu, e vai dizer, Pai, como é que foi minha situação? Aí os anjos vão aplaudir e entregar o meu e o teu galardão. Você cumpriu o chamado que era para ter cumprido. Você se permitiu se lembrar no decorrer da tua caminhada pela terra o que é que tu deveria fazer naquele lugar a qual eu te coloquei. Poderia até falar mais sobre isso, mas não vai dar certo, porque é muito profundo. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Qual é a tua fraqueza? É fazer algo, discutir algo e você querer ter a voz autoritária? Você querer que sempre ter razão? Qual é a tua fraqueza? É uma mulher bonita? Qual é a tua fraqueza? É dinheiro? Qual é a tua fraqueza? É a tua carência, que vê as oportunidades nas pessoas, que às vezes a gente nem pergunta se é de Deus ou não é, e depois quebra a cara, verdade ou mentira? Qual é a tua fraqueza? A autoridade verdadeira só repousa sobre quem aprendeu a deitar a sua vida no altar. Não apenas suas intenções, porque de boas intenções, né? Tenho dizer no mundo, o inferno está cheio. Tem muita gente falando e não cumpre o que fala.
É ou não é? Tem muita gente lançando as suas ideias, as suas opiniões em cima das suas enfermidades pessoais, das suas rejeições, dos seus problemas pessoais. E diz, não, eu tenho certeza que ele é assim. Eu tenho certeza que ela é assim. No entanto, é a doença que tem dentro da pessoa que se sente daquela forma e faz ver desse jeito. E quer arrastar o resto com eles. O pior é que tem muita gente que é muito inteligente e vai junto, na onda. Na onda que possivelmente pode levar a gente, isso é sério, para a morte. Infelizmente. Por quê? Porque você está numa igreja que não dá tapinha, até dá tapinha nas suas costas, até lhe abraça, até lhe beija. Amém, queridos? Intercede por você, mas você está numa igreja que prega a palavra, que ensina como é que você deve ser crente. Se quiser ser crente de verdade, venha para cá. Mas não estou dizendo isso com vaidade não, porque não é, igreja nenhuma é perfeita. A própria palavra de Deus nos mostra isso, né, pastor? A que ficou mais perto foi a Filadélfia. A que ficou mais perto foi a Filadélfia, que está lá em Apocalipse. Provavelmente no capítulo 3, por aí. Viu? Deus levanta, 2, ou capítulo 2 ou 3. Deus levanta intercessores, adoradores, mestres, evangelistas, todos alinhados ao mesmo fluxo de propósito. Diga assim, capítulo 2, versículo 3 ao 7. Capítulo 3, versículo 7. É porque depois dessa Covid misturado com esse negócio desses 2 últimos anos e meio, a minha memória ficou um pouco bagunçada. Mas eu sabia, não sei se vocês se lembram, que eu sabia muito versículo da Bíblia decorado. Não sei mais. Muita coisa caiu no esquecimento. Mas a palavra de Deus, ela flui. Amém? Porque ela está aqui para a gente ler, ao vivo e a cores, para a glória de Deus. Amém? Todos alinhados no mesmo fluxo de propósito. Então você está fazendo parte de algo, tem que ter propósito. Qual é o propósito desse algo? Qual é o propósito de toda a criação disso? Qual é o propósito? Como é que esse negócio vai fluir? Você tem capacidade de suportar? Você tem capacidade de ouvir? Você tem capacidade de dar ideias boas, mas também tem capacidade para ouvir os outros? Se alinhar no fluxo do propósito de Deus sobre o ministério confiado a você. Romanos 8,19 diz: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa espiritual esperando a fidelidade dos filhos de Deus. Tem pessoas que chegam aqui, eu percebo, compenetradas, porque o Espírito já está preparado desde casa, que possivelmente oraram ao sair de casa, mesmo no corre-corre, dizer: Senhor, usa o pastor para mim, Senhor, usa a pastora para mim, Senhor, usa quem vai pregar, Senhor, fala comigo, Senhor, me prepara, Senhor, me rasga, me refaz, porque eu preciso. Esses vêm para ver, mas tem gente que entra aí só por entrar, como se tivesse vindo a um passeio. Há uma diferença muito grande. Tem pessoas que a gente está pregando, ela fica olhando para a flor, para o teto, para a criança. E a gente, ei, Jesus é aqui, Jesus. Por isso que eu estou pedindo a Deus que traga mais pessoas que amem crianças e tenham capacidade de ficar com nossas crianças e elas cada vez mais se sentirem felizes quando vierem para a casa do Senhor,
para já se acostumarem desde pequenas. Mas essa missão todo mundo quer. Ninguém quer essa missão. Porque o sacrifício só o de Jesus mesmo, por nós. Cada crente carrega o chamado não é para alguns. O chamado é para a maioria. O chamado não é. Cada crente carrega um pedaço da resposta de Deus para a sua geração. Você ainda está sendo gerado. Ah, pastor, eu tenho quantos anos? Eu tenho 30 anos. 33 anos, não é, meu filho, que eu aceitei Jesus? 33 anos, nós estamos em 2025. Eu tenho 33 anos. Porque até os 30 anos de idade, eu não tinha fé, eu não conhecia Jesus. Só de... O que é que você é? Católico, pronto. Ser católico, sem pisar nem na igreja, já era uma religião. A ignorância plena e pura, sem nenhuma preparação, nem proteção espiritual. E o inimigo pintando e bordando. Na realidade, eu tenho 33 anos. Se você tem 10 anos de fé, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é a idade que você tem. Porque, meu filho, minha filha, você nasceu de novo. Diga para o seu irmão, você nasceu de novo. Nosso amado Senhor Jesus, até hoje, sofreu e derramou o seu sangue na cruz. Para você ter essa abençoadíssima oportunidade. Alguns aqui não era para estar nem vivo mais, inclusive eu. Cada crente carrega um pedaço da resposta de Deus para a sua geração. Uns pregam, outros cantam, outros intercedem, outros servem, mas todos têm parte no caminho. A frequência na presença é o que desperta o dom adormecido e fortalece o dom ativo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Está lá em 1 Pedro 4,10. Quem falta ao altar, falta no seu destino. Cada coisa que você diz, não vou hoje não, eu vou para outro lugar, não quero não, a palavra de hoje não quero. Cada vez que você faz isso, você está trazendo prejuízo para o seu destino que está trilhado de lá para a sua nova caminhada em Cristo Jesus. Não podemos agir mais como os antigos homens. Não podemos pensar mais como os antigos homens e mulheres. A gente tem que ter uma nova mentalidade e aprender a ver as coisas com os olhos de luz. As coisas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem falta ao altar está faltando com seu próprio destino. Um convite profético para você. Na realidade, para mim também. Que a nossa igreja ouça verdadeiramente essa convocação espiritual. O Espírito Santo está incomodando e dizendo: voltem para a frequência certa. Volte para a frequência. Diga para o seu irmão, profetize. Volte para a frequência. Persistam na presença de Deus. Respondam ao chamado. A terra precisa dos que Deus colocou em vocês. E que essa palavra se torne um selo sobre os nossos corações, relembrando que o mesmo Deus que chama também sustenta, capacita e envia. Dê glória a Deus, recebamos essa palavra e vamos com ela no nosso coração. Se alguém desejar essa palavra, eu posso mandar pelo zap. Diga só que foi a pastora Rosângela. Amém? Deus abençoe grandemente.